Olá, irmãos, paz seja convosco. É com alegria que mais uma vez nos conectamos para o estudo da palavra. O dia de hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7 da nossa revista O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. E a lição de número 7 tem o título É Deus que dá o crescimento. O texto do dia desta lição é: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3:6. E a síntese fala: nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. Então, irmãos, na igreja de Corinto estava acontecendo um partidarismo, uma necessidade de exaltar o líder que tinha trabalhado este ou aquele grupo, né, como melhor, como mais eficiente, né? Mas a lição de hoje vem nos ressaltar que essa lealdade à liderança humana é uma lealdade falsa. Não é uma lealdade verdadeira, é na verdade para se auto-engrandecer, para se achar melhor do que o outro por seguir este ou por seguir aquele. Então é uma lealdade falsa, que vem de orgulho, que vem de vaidade, né? E o versículo que nós lemos aqui, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então este crescimento que Deus deu e que Deus dá é um processo que fica acontecendo o tempo todo. Um dá um primeiro passo, o outro dá o segundo, terceiro passo, sei lá, mas quem realmente opera o tempo todo é Deus, né? Então os homens, eles vêm e eles vão, né? Não são eternos, ou como Paulo mesmo teve que ir para outras cidades, continuar o seu ministério, e às vezes acontece uma transferência de um pastor, enfim, e nós precisamos estar firmados na palavra, em Jesus Cristo, e não em homens que vêm e que vão, né? Deus, ele opera em todo o processo, ao longo de todo o processo é Deus que opera, então é a ele que nós devemos valorizar e procurar enxergar nos líderes que nós estivermos, né? Que nós tivermos, nós precisamos enxergar a Deus. E Deus, com certeza, ele se manifesta, ele está presente em todas as atividades do seu reino, né? E aos líderes, o galardão deles não é a lealdade humana, porque se fosse, né, coitados, não é a lealdade humana, mas sim a aprovação divina. E eles se acertam com Deus e não com os homens, nós já sabemos disso. A agenda de leitura traz o Mateus 20:28, que nos faz pensar no exemplo de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que não veio para servir, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele mesmo afirma isso, que ele não veio para ser servido. Se o próprio Jesus veio para servir, nós também precisamos estar dispostos a servir. E servir como? Né? O segundo versículo diz, Salmo 100, versículo 2, diz: servir ao Senhor com alegria. E não é uma alegria porque vai tudo bem, só nos dias que vai tudo bem, é uma alegria constante, porque é uma alegria servir ao Senhor. É um privilégio para nós, né? E o versículo de João 15:16 diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então nós temos também que observar a frutificação. Precisamos nos preocupar em dar frutos, em produzir frutos para glorificar ao nosso Deus e para sermos reconhecidos como discípulos de Jesus, porque Jesus frutificou, Jesus obedeceu, Jesus serviu. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Em 1 Coríntios 3, de 13 a 15, também diz que a obra de cada um se manifestará. Então nós não devemos nos preocupar em julgar este melhor que aquele. A obra de cada um se manifestará. Nós não temos que nos posicionar em relação a isso, né? O tempo dirá, o tempo mostrará. E em 2 Coríntios 2,15 diz que nós somos, para Deus, nós somos como o aroma de Cristo. Então nós temos que ser pacíficos, nós temos que ser agradáveis, nós temos que ser sociáveis, gentis, como um perfume de Cristo, como uma amostra daquilo que Cristo é. Muito bem,
A lição de hoje, ela vem nos fazer lembrar que nós temos que ser cooperadores. Como Paulo disse, ele plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Paulo plantou a semente. Apolo regou essa semente. Mas o que nós precisamos compreender é que tanto Paulo quanto Apolo são cooperadores. E a obra de Deus, ela envolve muitos cooperadores. Nós temos sido cooperadores de Cristo? Nós temos sido cooperadores da obra de Cristo? Ou nós temos sido como os cristãos de Corinto nessa época, que estavam, ao invés de cooperar, criando problemas com coisas pequenas? Ser de Apolo, ou ser de Paulo, ou ser de Pedro. Ao invés de eles se focarem em produzir frutos, em servir, eles estavam preocupados em quem era melhor. Em lealdade humana, que é falsa, né? Nesse caso. Então, nós temos que ser cooperadores de Deus no ministério da reconciliação e não no ministério da separação, do distanciamento, apesar de termos que cumprir o distanciamento social hoje, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Do distanciamento um do outro, da separação, da dicotomia, do partidarismo, né? Nós devemos ser, né, cooperadores de Deus no ministério da reconciliação, reconciliando-se com Deus e assim com todos os homens, né? Servir ao Mestre e à nossa igreja, porque se nós servimos a Deus, nós temos que servir aos outros. E esses outros, inicialmente, é a nossa igreja e todas as pessoas ao nosso redor. O próprio Jesus, como eu disse, lá em Mateus 20, do 26 ao 28, ele declara que ele não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Nós temos dado a nossa vida a quê? Jesus nos inspira a sermos prontos para servir. Paulo foi um homem que seguiu as pisadas do Mestre. E ele entendia que somente o Senhor podia dar o crescimento. E ele sabia também que liderar um grupo de pessoas amáveis, gentis, compreensivas, pode ser fácil. Mas liderar quando não somos respeitados, liderar quando não somos amados, é difícil. Mas Paulo estava pronto para servir nestes dois tipos de ambiente. E nós também precisamos estar preparados, porque se o nosso Senhor Jesus ele foi rejeitado, muitas vezes nós seremos também. Ele foi julgado como falso, como errado, como charlatão, o próprio Senhor Jesus. Então nós também somos julgados e temos que estar prontos para passar por cima disso em prol do servir, do cooperar no Ministério da Reconciliação e não no tirar as caras, no dizer que este ou aquele é melhor ou pior. Não, nós temos que ir adiante. Nós temos que compreender que os nossos irmãos, eles também são cooperadores e não concorrentes. Assim como Paulo compreendeu que Apolo não era um concorrente, era mais um cooperador. E nós vamos ver como é que Apolo surgiu. O texto bíblico é 1 Coríntios 3, de 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, Paulo aqui fala, plantar o Evangelho. Nós precisamos plantar o Evangelho, seja uma semente maravilhosa, seja uma terra maravilhosa, ou seja uma semente mais velha, mais complicada, não sei. Nós precisamos plantar essa semente. Nós precisamos plantar, na verdade eu queria dizer terra. Seja uma terra mais jovem, seja uma terra mais dura, mais difícil, nós precisamos plantar a semente. Não importa a terra, era isso que eu queria falar, desculpem. Mas Deus é aquele que vai dar o crescimento. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos julgar e nem dispensar ninguém
Nós temos que fazer a nossa parte plantando a semente, e Deus vai prover aquele que vai regar, aquele que vai adubar, né? Cada um tem a sua parte no trabalho, na cooperação para o trabalho de Deus. Então, Paulo, ele esteve ali e ele também foi e viajou para outras cidades, outras localidades, onde ele também plantou o evangelho. E uma comparação dessa plantação seria que ele fundou muitas dessas igrejas, né? Ele pode ter, quando falou isso, pode ter se lembrado da sua segunda viagem missionária, quando ele fundou as igrejas da Galácia, de Filipos, de Tessalônica e também de Corinto, né? Então, eu plantei, mas outras pessoas, né, regaram, outras pessoas também colaboraram na frutificação dessa semente, né? Então, em Corinto, Paulo ficou 1 ano e meio, né? E Corinto era um centro de cultura, a gente já conversou sobre isso, que tinha muitos filósofos, muita discussão filosófica, né? E era então universalmente reconhecido como este centro de cultura. Então, Paulo inicialmente sofreu muitas oposições, principalmente dos judeus, que não aceitavam a pregação de Jesus Cristo, né? Mas ele manteve a sua pregação para os judeus na sinagoga, mesmo tendo oposição, como eu disse, pregando para pessoas que nem sempre compreendiam, que muitas vezes julgavam mal, né? Sofrendo essas oposições, ele se manteve pregando ali, até que Deus deu crescimento. Apareceram algumas conversões, como a revista nos cita aqui a família de Estéfanas, Crispo, que era o chefe da sinagoga, e Gaio, né? Depois de um tempo pregando na sinagoga, Deus ele proveu um lugar, porque então a comunidade se mudou para a casa de um certo justo, né? Uma pessoa que abriu a sua casa para essa pregação. Então a pregação foi se expandindo cada vez mais em outras casas, enfim. Então, Paulo, ele não parou de plantar nem mesmo quando ele esteve ausente, porque ele ficou 1 ano e meio e depois seguiu viagem para continuar as suas plantações, né? Ele, quando ele estava em Éfeso, ele ainda acompanhava a igreja de Corinto, e ele enviou Timóteo para saber como é que estava a igreja, e Timóteo voltou com notícias que não eram muito boas, falando dos conflitos e falando de pessoas que estavam deturpando a pregação de Paulo, falando que era errada, que não era legítima, enfim. Então, Paulo escreve uma nova carta e envia Tito com essa carta, né? Paulo, ele estava ausente, mas continuava plantando a palavra no coração dos irmãos coríntios, né? Então, ele insistia no ensino e ele continuava se preocupando, né, com aquilo que ele tinha iniciado ali. Na terceira viagem missionária, Paulo se reencontra com Tito e pergunta como é que eles estavam, porque na carta onde ele escreveu explicando acerca do seu ministério, da sua pregação, ele teve um tom um pouco mais rígido. E ele estava preocupado com a reação dos coríntios a essa forma enérgica com a qual ele tinha escrito a carta. Mas Tito trouxe boas notícias, falando para Paulo que a igreja havia recebido a mensagem com respeito. E além disso, também tinham feito uma oferta, tinham feito uma coleta para abençoar os irmãos de Jerusalém que estavam passando por necessidades. Paulo ficou muito feliz, né? E ele percebeu nessas atitudes o amadurecimento da igreja de Corinto, né? E então ele agradece a Deus na frente dos macedônios por esse amadurecimento e pela ajuda que a igreja de Corinto enviou à igreja de Jerusalém. E por causa deste exemplo, né, quando ele falou isso, esse exemplo contagiou a igreja da Macedônia, que também quis colaborar. Então, Filipos e Tessalônica também se mobilizaram para enviar ofertas aos irmãos de Jerusalém. Então, Paulo ele não desistiu diante das circunstâncias ruins. Lá, quando estava, teve circunstâncias ruins. Quando ele não estava, ele ainda ficou sabendo de circunstâncias ruins, mas sabendo das circunstâncias ruins, ele trouxe uma palavra, trouxe um ensinamento, trouxe uma exortação, sempre para centrar a igreja na palavra e na vontade de Deus. Então, as circunstâncias ruins não podem nos fazer desistir do nosso chamado. Nós temos que continuar sempre, independente das circunstâncias, independente daquilo que os nossos olhos vejam. Deus é quem dá o crescimento. Com isso, nós estamos indo para a parte 2 da nossa revista, que é Apolo regou a semente plantada por Paulo.
Apolo, ele era um homem que ele era judeu da diáspora. O que isso significa? Significa que ele era um judeu, né, mas que ele foi criado e tinha conhecimento na cultura grega. Judeu com cultura grega. Então ele era natural da Alexandria. E ele era muito eloquente, muito inteligente, falava muito bem, e ele se destacava por essa sua oratória, pela sua eloquência e pelo conhecimento hábil das escrituras judaicas, porque ele conhecia a lei judaica. E ele pregava de forma muito profunda e eloquente, ele falava muito bem. Apolo, ele chega a Éfeso e lá ele fala algumas mensagens, e o seu conhecimento das escrituras, o modo como ele falou, chamou a atenção de Priscila e Áquila. E eles então perceberam que a sua pregação era genial, que o jeito que ele falava era muito envolvente, né? E então perceberam também que o que faltava a ele? Faltava a experiência com o evangelho. Então o casal convidou Apolo para ir à sua casa, e eles começaram então a discipular Apolo. E Apolo, apesar de toda a sua inteligência e de todo o seu conhecimento, ele se colocou aos pés do casal para aprender o Evangelho de Cristo. Então ele tinha um coração ensinável, ele abriu seu coração para aprender, ele enxergou que mesmo que ele tivesse bastante conhecimento, ainda lhe faltava mais. Isso é muito sábio da parte dele, porque nós podemos saber muitas coisas, mas sempre temos que estar prontos para aprender mais, humildes para ouvir outras pessoas, para aprender com outras pessoas. E isso foi uma coisa muito linda neste episódio da vida de Apolo. Então, depois que eles discipularam Apolo, eles enviaram Apolo para Corinto com uma carta de recomendação deles. E a igreja de Corinto aceitou Apolo, inclusive ele conquistou os coríntios com seu modo de ser. Tanto que eles até estavam exaltando Apolo em detrimento de Paulo, né? Alguns deles. Então, Paulo, ele deu um destaque ao trabalho de Apolo quando ele diz: eu plantei, Apolo regou. E vejam que Apolo nem tinha sido alguém enviado por ele. Apolo nem tinha sido alguém que tinha sido discipulado por ele ou ensinado por ele, mas mesmo assim Paulo o apresenta como uma espécie de sucessor dele, né? Mesmo que não tenha sido preparado por ele, mas ele reconheceu, né, a legitimidade da cooperação de Apolo na igreja de Corinto, né? Ele reconhece o chamado de Apolo e por isso ele foi capaz de dizer isso e de ensinar a igreja de Corinto nesse sentido, que ele era importante, mas que o mais importante não era nem Paulo nem Apolo, e sim Deus que dá o crescimento. Paulo não via Apolo como seu opositor, mas como um ajudador. Quem tem convicção do seu chamado não tem medo de opositores. Aqui é o que diz na nossa revista: quem tem oposição do seu chamado divino não tem medo de opositores. É Deus que te chamou e Ele sempre vai ter obra para ti, sempre vai ter algo para tu fazeres em sua obra e seres satisfeito, porque nós, quando servimos a Deus, quando fazemos algo para Ele, nós somos satisfeitos, nós vivemos de forma plena, de forma alegre, porque isso é a razão do nosso viver, né? Então, se nós temos convicção que fomos chamados por Deus, não temos medo de opositores. 3. A obra de Deus envolve muitos cooperadores. Então, os coríntios, eles estavam brigando. E essa briga por líderes demonstrava a imaturidade espiritual deles, a carnalidade deles, né? Existem liderados que nunca crescem, que sempre vão ficar criando problemas aonde não existem problemas. Então nós temos que ver quem nós temos sido, que tipo de liderado nós temos sido, que tipo de líderes nós temos sido, né? Então, nós temos que entender que o crescimento está em Jesus. Então, a glória é de Jesus. Não é desse ou daquele líder, desse ou daquele irmão. Não, é de Jesus. Nós não temos que perder tempo com essas picuinhas de infantilidade, né? O apóstolo Paulo, apesar do conhecimento que ele tinha e de toda a caminhada que ele tinha, ele se coloca no mesmo patamar de Apolo. Ele não era melhor do que Apolo, nem Apolo era melhor do que ele. Ambos eram cooperadores de Deus. Então nós não somos melhores porque fazemos isso ou fazemos aquilo. Nós somos no mesmo patamar, estamos no mesmo patamar como cooperadores de Cristo. Então, a preocupação tanto de Apolo quanto de Paulo era com o reino de Deus. E a nossa preocupação também tem que ser com o reino de Deus, não com quem faz isso ou com quem faz aquilo.
né? Então a preocupação tem que ser com o reino. Eles também tinham preocupação com a doutrina, com a fé, né? E não com pregadores, com quem pregava melhor, com quem falava melhor, nada disso. Eles entendiam que ambos eram instrumentos de Deus. E nós também temos que enxergar os nossos líderes como instrumentos de Deus e temos também que nos colocar nas mãos de Deus como instrumentos para que Ele use, para que Ele também abençoe outras pessoas através da nossa vida. Somente Deus é quem pode fazer chover e germinar a semente. Então não adianta eu fazer 1000 coisas se essas 1000 coisas não estiverem nas mãos de Deus, para que Deus dê o crescimento. Se essas 1000 coisas não estiverem debaixo das mãos poderosas de Deus, porque é Ele que faz chover, é Ele que germina a terra. Então Ele é o mais importante em todos os nossos trabalhos, é Deus e não nós mesmos, e não os nossos líderes. Por mais importantes que eles sejam, nós precisamos buscar ver Deus, certo? Então, Paulo ele adverte aos coríntios que os méritos devem ser atribuídos a quem tem o poder de fazer chover, de fazer germinar, de fazer crescer. E quem tem esse poder é Deus, e não os lavradores, Paulo, Apolo, eu, você, né? Mas Deus. Com o trabalho de Paulo e Apolo e os demais cooperadores, Deus deu o crescimento à igreja de Corinto, tanto que ela se expandiu por toda a província da Ásia e que ela se tornou um grande núcleo do cristianismo naquela região. Então quem fez isso? Foi só Apolo? Foi só Paulo? Foi Pedro? Não, foi Deus. A obra é de Deus, não é dos homens, certo? E o que também nós somos chamados a atenção é o fato de termos disposição para servir. Apolo teve disposição para aprender, Apolo teve disposição para servir. Paulo teve disposição para servir. E o nosso Senhor Jesus foi o primeiro a declarar a sua disposição para servir. Então nós também temos que estar dispostos a servir, seguindo em primeiro lugar o exemplo de Cristo. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos para ensinar como eles deveriam tratar uns aos outros. Então, com humildade, servindo em primeiro lugar o outro, né? Então, nós devemos seguir esse exemplo. E Paulo, ele reconhecia o seu lugar como coadjuvante e servo de Deus. Então, ele é coadjuvante, ele não é o personagem principal é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. E nós trabalhamos com ele como coadjuvantes, né? Como alguém que ajuda e não como alguém que é o mais importante, né? Essa disposição para servir de Paulo deu confiança para ele ao se deparar com a sua própria morte, como diz em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, que eu vou ler para vocês, que fala assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. E olha o que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, que coisa linda chegarmos ao final da nossa vida e sermos capazes de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, infelizmente, muitos líderes de hoje em dia não estão procurando servir, estão procurando ser servidos. Infelizmente, muitas pessoas que não são líderes pensam em ser líderes para serem servidos. Mas o nosso Deus nos deu um exemplo muito diferente. Então, Ele está nos chamando a atenção através da lição de hoje para que sejamos cooperadores, que sejamos prontos para servir. E aí, para encerrar a nossa lição, nós temos que fazer uma reflexão. Como nós temos sido cooperadores para o crescimento do reino de Deus? Nós realmente temos cooperado ou nós temos sido aqueles que de vez em quando atrapalham o crescimento? Que a gente possa refletir profundamente. E talvez nós não tenhamos assim sido estes que atrapalham, mas talvez aqueles que não cooperam. Então, de uma certa forma, também atrapalhamos por não fazermos, por não cooperarmos, por não participarmos. Que a gente seja incentivador uns dos outros a cooperarmos, a participarmos, a incentivarmos, né, uns aos outros a fazer a obra de Deus, como um simples devocional, como uma oração, como uma palavra de fé, como compartilhar de uma palavra de fé. Tudo isso, né, é cooperar para o reino de Deus. E você pode fazer isso, não precisa ter um cargo de liderança para ser um cooperador no reino de Deus, né? Deus deseja cooperadores voluntários comprometidos com a sua obra. Então, que nós sejamos, né, esses cooperadores voluntários comprometidos com a sua obra, lá no nosso banco
mas não apenas do banco da igreja que ora, que intercede, que diz amém, que glorifica, né? Mas também na nossa casa, que acorda de manhã, que abençoa o dia, que abençoa a família, que abençoa a obra de suas mãos e que também compartilha isso com outras pessoas, certo? A conclusão é, na lição de hoje estudamos sobre a forma didática que o apóstolo usou a metáfora de plantação, demonstrando que todos somos cooperadores na obra de Deus. Podemos ter a habilidade para arar, plantar, regar, podar, entre outras atividades na lavoura de Deus. Mas somente Ele, Deus, é que dá o crescimento necessário. Por isso, o Todo-Poderoso deve ser louvado e adorado em todas as esferas da nossa vida e jamais o homem. Então a nossa atenção, o nosso olhar tem que estar para Deus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos usa. E nós temos que estar disponíveis para sermos usados por Ele. Então é Deus que dá o crescimento. Vamos buscar esse crescimento para nós mesmos. Vamos buscar esse crescimento para a nossa vida. Vamos cooperar com o reino de Deus na nossa vida, para que Ele reine na nossa vida. E assim, naturalmente, nós também seremos capazes de cooperar para o reino de Deus na igreja, na nossa cidade e por onde quer que formos. Que esta lição tenha sido abençoadora para a sua vida. Em nome de Jesus, um abraço e até a próxima.